Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional e a partir de hoje nós estaremos fazendo o devocional mais cedo e faremos um devocional pela manhã e o outro à noite, porque é tempo de buscar a Deus e aprender mais com Ele. Então este devocional é para a noite e vocês serão alimentados com o Espírito Santo de Deus, assim como eu. E amanhã, pela manhã, bem cedinho, muitos ainda estarão dormindo, mas eu estarei fazendo o devocional e estarei enviando para todos. E assim que vocês acordarem, quando vocês tiverem um tempo do dia de vocês, vejam o devocional e se alimentem e passem o dia alimentados até o próximo devocional, a ser alimentados na noite também, porque é um novo tempo do Senhor. Há um novo tempo do Senhor para a minha vida, mas também para a sua. Assim ordenou o Senhor e assim farei eu, para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e amado Pai, graças eu te dou, porque até aqui tu nos tens sustentado e provido. Tu tens sido um Deus admirável, maravilhoso, sublime, glorioso que tu sempre foi e sempre será. Pai, eu quero lhe convidar para tomar o lugar de primazia neste devocional, na minha vida e em cada área da minha vida, venha o teu Espírito Santo ministrar. Mas também que através da minha vida, da minha fala, da minha boca, o Senhor venha estar ministrando aos ouvidos e à vida de quem vai estar ouvindo do outro lado, e que tudo seja como uma harmonia doce, agradável, suave, assim harmonizando os nossos corações e mentes juntos ao teu, Senhor, para a glória de Deus em todo o tempo. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Nós somos dependentes de ti e sem ti nada somos, podemos ou fazemos. Reconheço. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus magnífico e incomparável, imutável e digno de receber toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje a história vai ser... Eu tô rindo porque eu vou contar um segredo para vocês. Eu estava agora há pouco conversando com o Espírito Santo, já que ele ministrou em mim que esse novo tempo chegou na minha vida, mas também na vida de todos vocês, que através da minha vida, desfrutarão de mais conhecimento da palavra de Deus e aprenderão muito mais. Então, ontem no caso, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu agi como Balaão. Mas foi tão bom que hoje cedo o Espírito Santo veio, ministrou em mim e me puxou as orelhas, me deu um sermão e me fez enxergar o que eu não estava enxergando, na verdade o que eu não queria admitir, né? Mas glória a Deus, toda honra glória seja dada a meu Senhor Jesus. Então, eu vou começar contando o que aconteceu comigo para vocês entenderem. Só um instantinho que eu vou tossir, temperar a garganta. Então, gente, ontem eu fiz a comidinha para minha mãe, que eu faço a comidinha dela, e eu falei, Espírito Santo, eu quero fazer um bolinho para ela. Ela não tem um pãozinho, ela não come um pãozinho, embora ela possa, mas, né, fica difícil. Então, Espírito Santo, olha só, ministrem, eu quero fazer um bolinho. Eu não tenho aveia, mas eu tenho maisena. Eu não vou fazer com farinha de trigo para não ficar pesado, porque o diabético, né? Mas a aveia, a maisena eu posso. Eu não vou exagerar. Então, por favor,
me direciona. Eu me lembrei que posso fazer um bolinho assim, 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 e olha, o que tu achas? E fui conversando com ele, tudo mais, e ele foi ministrando, faz assim, foi medindo, bota assim, bota, não, eu botei só a metade, e ele falou, melhor botar mais, né, um pouquinho, porque se ficar muito grosso, você acrescenta um tiquinho de leite. Aí eu falei, tu tem razão, e fui, e assim foi. Na hora de botar o bolinho, a massa pronta, eu fiz na panela, na boca do fogo. Não durou nem 5 minutos, por incrível que pareça. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o que eu faço? Eu unto a panela com o quê? Com azeite. Eu já tinha colocado uma colher de sopa de azeite na massa, né? Então eu falei assim, o que tu achas? Eu ministro com... Eu faço o quê? Eu coloco o azeite, unto a forma com azeite. E ele falou assim, unta a forma com azeite, mas unta bem. Eu falei, tá bom, vou untar bem. E então eu vou botar a massa. Aí eu pensei, mas... Aí ele falou pra mim, o Espírito Santo falou pra mim, coloca um papel toalha embaixo. Aí eu falei assim, mas vai pra boca do fogo. E papel toalha pode queimar. E se grudar no fundo vai ser difícil de tirar. E se tacar fogo? Se pegar fogo, levantar fogo mesmo? Ele ia me dar uma outra resposta. Ele iniciou a resposta. Mas ele viu a minha petulância, a arrogância. E aquilo que nós fazemos quando Deus está nos ensinando algo e colocamos as coisas na mão dele, dizemos, Senhor, toma a direção da nossa vida, toma a direção da minha vida. Aí a gente vai lá e depois fica tentando, não, deixa que eu consigo. Sabe, quando éramos criança, na hora de atravessar a rua, precisávamos das mãos dos nossos pais. Vamos dar a mão. Mas quando chegava... Quantas vezes você já fez isso? Porque eu já fiz. Quantas vezes você atravessava, iniciava a travessia da rua de mãos dadas com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com um adulto, mas chegava no meio da rua, você achava que já estava seguro e que você poderia sair correndo e que daria tudo certo. Aí você largava a mão e saía correndo. Às vezes se estabacava no chão, porque já aconteceu comigo, me estabacar no chão. E aí? Lá vai quem? Nossa mãe, ou o adulto, ou nosso pai pegar, não levantar pela mão, né? Pra gente continuar, né? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo ontem. Viu, mãe? A culpa do seu bolinho ter ficado torrado por baixo foi minha. E hoje o Espírito Santo falou pra mim, se você não tivesse feito assim, né? E ainda me revelou. Eu falei, mas eu fui, olha a petulância da pessoa. Eu fui falar pra ele, mas Espírito Santo, e se tivesse queimado, levantado fogo? E ele falou assim, mas você não já botou papel toalha no fundo da forma de fazer bolo, quando você colocou no forno? Se tivesse que levantar fogo, não levantaria no forno também? Eu falei, ai, é verdade. Tu tens razão, como é que eu vou discutir contigo? Tu tá certo. Ele, tá vendo? Então, aí eu falei, onde é que eu errei mesmo? Aí ele falou, você errou em querer tirar da minha mão. Você errou em não me ouvir, não me dar atenção. Você errou quando você quis caminhar sozinha. Sendo que primeiro você orou a mim e pediu ajuda, não foi? Eu disse, foi. Aí você me pede ajuda, chega no meio do caminho, que já tá no finalzinho, você em vez de continuar, o que você faz? Arranca da minha mão e não, eu posso sozinha, eu consigo sozinha. Quando que na verdade tu só conseguiu chegar até onde tu chegou porque eu te ajudei, não foi? Eu falei, tu tens razão. Gente, o Espírito Santo não fala assim como eu falo com vocês não, tá? É só pra vocês terem uma noção, tá bom? Mas ele fala tão delicadamente, ele traz tudo a mente, e eu falando com ele, tu tem razão, eu comecei a rir. Eu falei, eu te amo, porque tu me mostras com riqueza de detalhe, agora pouquinho, eu orei e falei, Espírito Santo, qual devocional nós vamos iniciar hoje? Aí vim aqui zapear, né?
aqui para ver. Aí eu passei o olho aqui e falei, Balaão. Aí agora há pouco, num vídeo de perguntas e respostas aqui, sobre quem foi, não sei quem, não sei quem, não sei quem, aí eu logo, Balaão, foi Balaão. Pois é, o Espírito Santo já estava ministrando em mim há muito tempo e eu não tinha percebido. Orei, entreguei ao Senhor e falei, então Espírito Santo, enquanto eu estava aqui arrumando a parte da memória do telefone para poder iniciar o devocional, o Espírito Santo falou assim, Balaão. Aí eu falei, Balaão, Balaão, o devocional de hoje vai ser Balaão, né? Mas por que Balaão? Balaão foi teimoso, você se lembra? Eu falei, tá bom, Balaão foi teimoso. Ele, você também foi. Eu falei, tá certo, tu tens razão. Ele vai contar a mãe. Tu não pediu pra me te lembrar? Hoje cedo tu pediu pra mim, não foi? Eu falei, foi, eu pedi para que tu me lembrasses, para que eu contasse esse testemunho de quantas vezes nós não damos ouvidos a Deus e queremos fazer por nossa conta própria, enquanto nós oramos por outro lado, pedindo socorro e ajuda para Ele. Aí quando Ele nos envia a ajuda, a gente faz o quê? Deixa, eu consigo fazer sozinho. Olha o orgulho aí. Deixa, tu me ajudou até aqui, agora deixa que eu consigo dar conta. Quando na verdade não consegue nem terminar uma receita de bolo e nem não fazer com que o bolo fique torrado por baixo. Tadinha da minha mãe, um bolo torrado. Pois é. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Ministra, continue ministrando na minha vida, mas também através da minha vida, para a glória de Deus Pai. Essa lição eu jamais vou me esquecer. Como eu disse para vocês, são lições que, essa lição, ela não doeu, ela doeu no meu ego. Ela não doeu fisicamente, mas ela doeu no meu emocional, porque eu queria tanto ter feito um bolo tão mais, sejamos sinceros, perfeito, né? Para minha mãe. Poxa, eu queria agradá-la com tanta coisa que ela já tem vivenciado. Eu queria que ela saboreasse o bolinho mas ela disse que ficou gostoso. Cortou a parte de baixo e ficou gostoso. Amém. A próxima vez eu confiarei mais no Espírito Santo do que em mim mesmo. E é assim que nós devemos fazer. Então vamos para o nosso devocional. Porque veja aqui. Hoje o Senhor nos convida a refletir sobre algo profundo. O que acontece quando o nosso coração se divide entre a vontade de Deus e os nossos próprios interesses. Balaão teve a oportunidade de obedecer, mas escolheu o caminho da conveniência e pagou caro por isso. Que essa palavra desperte em mim e em ti o desejo de permanecermos firmes na direção do Senhor, mesmo quando o mundo oferece atalhos. Amém? Então vamos lá. Lições da história de Balaão. O tema, quando o coração se divide. Bem propício, né? Base bíblica. Lá em Números, capítulo 22, do versículo 9 ao 12. Vamos lá ler? Em nome de Jesus? Vamos sim, porque é necessário. Vamos entender, eu iniciei aqui a leitura e pensei, por que não iniciarmos do início? De Números capítulo 22, o nosso texto ele fala de Números capítulo 22, versículo 9, e nós chegaremos lá do 9 ao 12, mas vamos entender o que foi que iniciou tudo, o porquê que tudo. Então é Balaque, é um rei, que enviou mensageiros a Balaão. Balaão era um profeta. Olha isso. Então, vamos lá aqui entender. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, nas alturas de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, sendo que Israel não estava interessado ali, não. Então vamos lá.
Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eles não queriam nada, os filhos de Israel só queriam acampar, ficar quietinho ali, só ali, descansar um pouquinho, depois eles iam passar. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, veja, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Com isso, assim, eu e você, se abençoaremos alguém, nós seremos abençoados. E esta pessoa também será abençoada. Mas se nós amaldiçoaremos, também receberemos maldição. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Eles chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Eles iriam pagar a Balaão para que Balaão amaldiçoasse esse povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Olha como é que Balaão e nós somos abusados. O que foi que Balaão fez? Balaão foi orar a Deus. Balaão foi falar: Deus, eu posso amaldiçoar esse povo? Sim, gente, ele fez isso. Olha a resposta de Deus. Deus respondeu: ó, como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficarão com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens, Balaão, que estão contigo aí? Quem são esses aí? Deus já sabia, né? Como é que Deus não vai saber? Aí aqui nós já entramos no versículo 9 aqui, né? Aqui, ó, 9, 10, 11 e 12. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. E Balaão? O que Balaão fez? O Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa me deixar ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus,
para fazer coisa pequena ou grande. Vocês acreditam que Balaão foi orar de novo para Deus? Foi sim. Agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O Senhor falou com ele. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. E outro dia nós leremos mais sobre a história de Balaão. Por quê? Porque agora nós vamos voltar para o nosso devocional, né? E aqui nós viemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde que diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A minha mãe, meu pai, minha avó, os adultos da época sempre disseram: olha lá, melhor obedecer do que padecer. Está aqui, ó, escrito na palavra do Senhor. Meu filho estava brincando com as sobrinhas dele, né? Porque são sobrinhas da namorada dele, a sobrinha dele também. Então, estavam brincando. Machucou a coluna. Achou que tinha sido só um leve torçãozinho. Pois é. A namorada dele também teve o mesmo problema, no mesmo dia, na mesma hora. O que ela fez? Vamos ao médico, Felipe. E foram. Chegando lá no médico, o médico aplicou a injeção nela e falou para ele: em você também. Ele não quis. Ela insistiu. Vamos, Felipe, vamos. Não, ele não quis. Pois bem, ele veio, ficou com dor, tomou uma medicação via oral, mas não quis tomar a injeção. E o que foi que aconteceu? Voltou para casa com a bendita dor. Eu digo bendita porque vocês vão entender o porquê. Então, continuou com dor. Ela veio para cá, passou uns dias aqui e a dor nele foi se agravando. E eu disse para ele: isso é ciático, porque a dor começou a correr para as pernas, para a perna dele, para a perna direita dele. Eu falei: isso é ciático. E ele continuou com dor. E ela falando: Felipe, vamos ao médico. Felipe, vamos ao médico. E ele: não quero, não vou, não isso, não assim, não assado. Pois bem, ontem ela voltou para casa e ele foi com ela. E hoje ela arrastou ele para o hospital. No domingo eu orei, abençoei, pedi ao Senhor para que tratasse e curasse. Mas que se todavia não fosse feita assim como a minha vontade, que fosse feita a vontade de Deus, e que o Senhor preparasse uma boa médica e bons medicamentos para que ele viesse ter que tomar e sarasse. Pois então assim o Senhor fez, glória a Deus. Mas veja bem, se ele tivesse ouvido a ela e a mim logo no início, no dia, o que aconteceria? Ele iria tomar somente uma injeção. Como o problema já se agravou muito e o ciático já se inflamou bastante, ele hoje teve que tomar 2 injeções, uma de cada lado da bunda. E ainda por cima vai tomar medicação. Isso é o que dá. Aquilo, né, mãe? É melhor obedecer do que sacrificar. Pois é, isso serve para mim, que não obedeci em as experiências que o Espírito Santo ele tem visão de futuro, ele sabe o que vai acontecer. E eu simplesmente, não, eu já caminhei até aqui, agora eu consigo ir sozinha. Dá certo, eu consigo. Então, se eu tivesse obedecido, colocado papel,
talvez houvesse um leve queimadinho. Ou não, Espírito Santo, eu concordo, porque o papel soaria e não deixaria se tornar tão seco e tostar. Olha isso, Jesus, muito obrigada, aprendendo. Glória a Deus. E agora viemos para Números, capítulo 31, versículo 8. E mataram todo o homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Este foi o fim de Balaão. Este foi o fim de Balaão. Eu vou ler para vocês outro dia, tá? A história de Balaão, o que foi que aconteceu e tudo, até esse fim aqui. Vocês vão entender melhor do que somente assim os pedacinhos dos versículos, tá bom? Agora pulamos aqui para Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vamos voltar lá para o nosso devocional? E isso é quando o coração do homem se divide. Introdução: Balaão é lembrado na Bíblia como o homem cuja jumenta falou. Vocês sabiam? Mas muito além do episódio curioso, há uma poderosa lição sobre discernimento espiritual e obediência. Ele teve diante de si uma escolha: seguir a voz de Deus ou satisfazer seus próprios desejos. Vocês se lembram que eu encerrei lá no versículo 22, o capítulo 22, fui até o versículo, se eu não me engano, 22 ou 23, não tenho certeza, onde que disse que Deus disse para Balaão pela segunda vez: você quer ir, Balaão? Vai, mas você só vai falar o que eu te ordenar. Mas Deus ficou bem furioso com ele, porque ele não era nem para ter recebido aquelas pessoas dentro da casa dele. Por quê? Porque aquelas pessoas foram lá para contratar Balaão. É a mesma coisa que você ir numa igreja e contratar um assassino, um pastor assassino. Isso é só uma suposição, tá, gente? Você vai numa igreja, você contrata um pastor que ele é assassino para matar um membro de dentro da igreja. Foi isso que aconteceu. Balaão recebeu aquele povo, aqueles filhos dos reis, os sacerdotes, os grandalhões lá do governo daquele rei, onde que aquele rei queria que arrumar um jeito de destruir o povo de Deus. Balaão não deveria nem ter recebido aquele povo lá. É assim que somos nós. Temos que ter discernimento espiritual e obediência. Ele teve diante de si uma escolha: seguir a voz de Deus ou satisfazer seus próprios desejos. E é justamente nessa tensão entre a vontade divina e a ambição pessoal que muitos de nós também tropeçamos. Quando os olhos se voltam para o lucro, quando, o orgulho cresce, os olhos brilham e faz plim plim. Balaão era um homem que conhecia o nome de Deus, mas seu coração estava dividido.
Diante da proposta de Balaque, muito dinheiro, amaldiçoar Israel em troca de recompensas, ele viu uma oportunidade de ganho e ignorou o princípio da fidelidade. Eu quero contar para vocês uma história muito triste, recente, que aconteceu agora, lá em Belém. Lá em Belém tem um centro cultural evangélico. E este centro cultural evangélico foi alugado pelo governo, onde que está tendo um evento da COP30. E lá dentro do centro cultural da igreja foi feito danças e músicas mundanas. Eu vi aquilo dali, eu fiquei muito triste, mas não foi só eu. Muitos irmãos também. Então, aqui foi pago para eles cederem o espaço da igreja para fazer esse evento lá. Não deveria. Não deveria. Porque ali eles fizeram como Balaão fez. Eles viram uma oportunidade de ganho, mas ignoraram o princípio da fidelidade a Deus. Onde que aquele templo foi construído com dinheiro arrecadado de dízimos e ofertas. Então, temos que fazer o quê? Orar e pedir ao Senhor para que tenha de misericórdia. Quantas vezes também corremos o risco de trocar o certo pelo conveniente, a verdade pela vantagem. Quando o coração se inclina para o interesse pessoal do que para o propósito divino, perdemos a clareza espiritual e passamos a justificar o erro como se fosse direção de Deus. E sim, eu já fiz isso. Ninguém é livre de fazer isso. Infelizmente, pode acontecer. E é por isso que temos que estar com os olhos fixados em Deus, atentos e vigilantes. A graça que corrige o caminho. Mesmo quando Balaão insistiu em seguir seu próprio rumo, Deus não desistiu dele. Enviou um anjo e até mesmo uma jumenta para interromper sua jornada. Esse gesto mostra a graça insistente de Deus, que intervém para nos impedir de cair em caminhos que nos afastam dele. Às vezes, o empecilho que surge na estrada é, na verdade, um ato de amor divino, tentando nos redirecionar. Eu farei o seguinte: amanhã, pela manhã, o devocional da manhã será a história completa de Balaão. Tá bom? Deus fala de muitas formas, por pessoas, circunstâncias e até mesmo pelo silêncio, como nós já aprendemos. Tudo para nos lembrar que obedecer é melhor do que sacrificar, do que padecer, como descrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que nós lemos agora há pouco. A soberania de Deus sobre a vontade humana. Apesar de seu desejo de amaldiçoar por dinheiro, Balaão reconheceu que não poderia ir contra o que Deus havia determinado. Em vez de amaldiçoar, ele foi forçado pela soberania divina a abençoar Israel. Lá em Números, capítulo 24, versículo 10. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou Israel plenamente. Essa parte da história mostra que a vontade de Deus prevalece, mesmo quando servimos de instrumentos relutantes. Sabe, eu estava lembrando-me ontem que até o mal
que vem contra nós, Deus o transforma em bem. E sim, e ontem mesmo, Deus me lembrou, ontem ou foi anteontem, de Roma, não foi hoje, hoje pela manhã, Deus me lembrou. Romanos capítulo 8, versículo 28, vocês acreditam que eu falo sempre para vocês, aí o Espírito Santo falou isso para mim, hoje você é quem recebeu. Romanos capítulo 8, versículo 28, toma ali, e presta atenção, hein, toma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está te ensinando, tá? Deus está te ensinando, aceita, reconheça e torne em ensinamento para o próximo. Eu falei, amém, glória a Deus, muito obrigada. É assim que eu farei. Então, ele pode usar até mesmo uma boca de um profeta dividido para cumprir seus propósitos eternos. O preço da teimosia e a consequência final. Embora tenha abençoado Israel publicamente, o coração de Balaão permaneceu corrompido pelo amor ao dinheiro. Está lá em Judas capítulo 11. A Bíblia revela mais tarde que, incapaz de amaldiçoar Israel diretamente, Balaão aconselhou Balaque a levar o povo de Israel à idolatria e à imoralidade, como lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Ele aconselhou Balaque a instigar o povo à idolatria e à prostituição, à imoralidade. Esse conselho maligno resultou no pecado de Peor e na morte de milhares de israelitas. Sim. Toda desobediência traz consequências. A minha de ontem trouxe um bolo queimado. Mãe, desculpa, vou fazer um bolo bem gostoso para você, viu? Não vai estar queimado não, em nome de Jesus, né, Espírito Santo? Pois é. Traz consequências. Não porque Deus quer punir, não. Mas porque afastar-se da sua vontade nos coloca em terreno perigoso. A graça dele se distancia de nós. Eu vi um outro vídeo ontem, onde com uma humorista, essas pessoas que fazem humor, sabe? Contam piadas. Pois então, ela estava no palco contando piadas. E ela começou a falar no nome de Deus, a debochar, a blasfemar e a falar um monte de coisa. E ali ela pegou uma Bíblia e rasgou a Bíblia por completo. Rasgava as páginas e falava coisas horrorosas. Eu não li, eu não ouvi, mas eu sei o que ela fez. Então, o que aconteceu? No momento em que ela fez isso, houve uma pergunta no vídeo. Um rapaz que estava narrando o vídeo botou assim: vocês acham que Deus se vinga? E eu vi um comentário falando sobre: não é que Deus se vinga, é que a graça dele se afasta de nós quando nós nos afastamos dele, e aí então ficamos suscetíveis aos ataques malignos. Com muito mais intensidade sentiremos ele, porque não pense eu ou você que Deus não nos protege todos os dias, 24 horas. Ele é comigo e contigo. Você sai e você faz uma simples oração: Senhor, leva-me ali. Eu saio da minha casa, eu desço uma ladeirinha, vou na casa da minha mãe, eu falo: Senhor, guia os meus pés, fortalece os meus joelhos, o meu corpo, dê-me direção. Por quê? Mas é só até ali. Mas porque eu posso tropeçar, eu posso escorregar, eu posso cair, mas o Senhor me livra em todo o tempo. Quando a graça de Deus se retirou por completo dela,
na mesmíssima hora, ali no palco, ela se levantou e você consegue compreender e ver que a graça de Deus se retirou dela ali naquele momento. Ela caiu dura. Eu não sei se morreu, mas parece que ela teve um AVC, alguma coisa, e ela caiu ali na hora, no palco onde que o teatro, o lugar onde que ela estava lotado, todo mundo rindo da graça que ela estava fazendo, só que a graça de Deus que era sobre ela, antes dela, mesmo ela fazendo aquilo que ela estava fazendo, retirou-se por completo. E quando isso aconteceu, ela ficou muito suscetível aos ataques do maligno, de Satanás. E ele vem para matar, para destruir, para roubar. E ali foi permitido. Infelizmente. Aconteceu com Balaão. O fim trágico dele. Mas por quê? Porque ao nos afastarmos da sua vontade, nos colocamos em terreno muito perigoso. O fim trágico de Balaão, morto na batalha contra os midianitas, lá em Números capítulo 31, versículo 8, mostra que sua teimosia espiritual e seu conselho corrupto levaram à perda de sua vida e do favor de Deus. A morte física foi o julgamento final de um coração que se recusou a se arrepender totalmente. Conclusão: a vida de Balaão é um alerta para mim e para ti e um espelho. Ela nos mostra que nem sempre o problema está em ouvir Deus, mas em decidir obedecê-lo. Seguir a vontade divina nem sempre será o caminho mais fácil, mas é o único que conduz à plenitude. Que aprendamos a não negociar a obediência por recompensas momentâneas e que tenhamos um coração sensível para discernir quando Deus está nos chamando de volta ao caminho certo. Uma aplicação para a minha e para a sua vida. Peça a Deus que revele se há áreas da sua vida em que o interesse pessoal tem falado mais alto do que a vontade dele. Ore por discernimento e coragem para dizer não a toda proposta que te afaste da direção divina. Lembre-se, a verdadeira bênção está em obedecer, não em conquistar. Quando o coração se divide entre Deus e o interesse, a confusão é certa. Mas quando escolhemos obedecer, a paz volta a reinar. Vamos orar? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Senhor, ensina-me a ouvir tua voz com um coração obediente, temente a ti. Livra-me das distrações e da busca por ganhos passageiros, que eu não siga o caminho de Balaão, mas que eu venha ter um coração igual ao de Davi e permaneça firme na tua vontade, mesmo quando ela confrontar meus desejos. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz.
Que sobre ti sejam derramados todas as sortes de bênçãos dos gênios celestiais. E que a graça e o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo. Amém e amém. Até amanhã. Pela manhã falaremos sobre a história completa. Lerei a história completa de Balaão para vocês. Amém? Deus abençoe.